Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais uma live aqui, certo? Onde a gente vai discutir um temazinho específico. Então, para quem não sabe, todas terças e quintas a gente tem aula aqui ao vivo no Instagram. Estamos também colocando tudo lá no YouTube, certo? Então, vocês vão ter todas essas aulas disponíveis também lá no YouTube, certinho? Então, para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta, reconhecido por tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos. E eu também sou o criador do método TEMAP, que é o meu método de terapia manual avançada pediátrica, onde eu ensino fisioterapeutas, assim como você, a se tornar uma referência na pediatria por tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos com a terapia manual. Então, eu ensino fisioterapeutas a tratar torcicolo, alterações do desenvolvimento motor, assimetrias cranianas, usando a metodologia do TEMAP e aí se tornando uma referência. Mas também o fisioterapeuta consegue tratar muitas outras coisas, como um refluxo, uma cólica, constipação, alterações da amamentação, né, com a terapia manual. E hoje a gente vai falar um temazinho muito específico que é o seguinte, gente: como a gente dá alta para o paciente em na verdade, quando dar alta para o paciente que tem torcicolo congênito, tá? Então, estou percebendo, na verdade, que está gerando um pouquinho assim de insegurança na parte dos profissionais de se sentirem seguros, né, para conseguir de fato dar alta para aquele paciente, saber se realmente conseguiu resolver aquela alteração, aquela disfunção, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Quando é que vocês vão ter esse feeling? Quando é que vocês vão de fato entender se o paciente ele está pronto para receber alta, tá? Então a gente vai falar de disfunções de mobilidade cervical, que são essas alterações posturais, a gente chama isso de torcicolo postural, mas a gente vai falar também um pouquinho sobre o próprio torcicolo congênito, tá? Que é aquele básico definido lá pela literatura, pela medicina, que tem aquela alteração, a fibromatose coli, que tem aquele pseudotumor na região do econ, nessa fibra muscular, tá? Então a musculatura de fato pode estar influenciando. Então, quando a gente dar alta para esse paciente, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, beleza? Então, do básico, para a gente contextualizar um pouquinho esse tema, vocês precisam entender que existem diversos tipos de torcicolo congênito no paciente pediátrico, tá? Então, o paciente ele pode de fato apresentar essa alteração nessa musculatura, certo? Isso pode vir já desde o lado do período gestacional, por isso que a gente chama isso de um torcicolo congênito. Então, o paciente ele já pode chegar com esse diagnóstico aí no seu consultório, com a ultrassom, o exame aí que é feito para diagnosticar essa alteração na musculatura cervical é uma ultrassom dessa região, tá? Então o médico ele vai lá tentar visualizar e entender como é que tá essas fibras musculares, se existe um espessamento dessas estruturas. Ele vai fazer um comparativo entre essas duas estruturas e vai tentar procurar alguma alteração na espessura dessa fibra muscular, se existe esse pseudotumor. Então essa é a classificação básica de todo torcicolo congênito lá, classificado pela medicina. Então o paciente vai ter essa alteração nessa região. E se a família chegar no seu consultório já com essa ultrassom impressa lá para você dar uma avaliada, não fiquem assustados quando você observar essa nomenclatura, fibromatose coli, tá? Isso nada mais é do que o diagnóstico médico dessa alteração dessa musculatura. Então o médico ele foi lá, fez o examezinho, fez o comparativo em uma dessas musculaturas, no econ, no esquerdo, no direito, ele encontrou essa alteração, esse pseudotumor, tá? Então não é um tumor verdadeiro, é um pseudotumor. Então geralmente ele pode ser pequeno e ele pode correr na musculatura. Muitas vezes a família já consegue enxergar isso e ela já pode chegar aí no seu consultório falando o seguinte: doutor, é engraçado que ele tem uma bolinha aqui no pescoço e ela corre na hora do banho, eu percebo. Então a família às vezes já vai lhe procurar ali de primeira no seu consultório, porque hoje a gente sabe que o profissional mais habilitado para resolver o torcicolo é o fisioterapeuta. Então as famílias já estão com essa consciência.
as mães já estão com essa consciência, então ela não espera mais encaminhamento de ninguém, ela já vai direto no seu consultório. Então isso gera um pouco de responsabilidade também para a gente, por isso que a gente precisa estar o tempo todo estudando, tá? Então, estou super feliz de vocês estarem aqui, porque isso já mostra um diferencial de vocês, certo? Então a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser referenciado, a gente quer gerar resultado, mas isso só vem com muito estudo, tá? E essa nossa responsabilidade, ela também aumenta, beleza? Então, fibromatose e coli é basicamente isso, vai ter essa alteração. Mas eu quero que você entenda também que vai existir outros tipos de torcicolo, que a gente chama de torcicolos posturais ou torcicolos faciais, tá? Que são alterações Deixa eu só pegar minha boneca aqui, gente. Que são alterações na mobilidade do corpo do paciente. Então, esse paciente ele vai ter alterações posturais. O paciente, por exemplo, ele pode ter uma inclinação do corpo, que a gente chama isso de bebê banana. Esse paciente ele pode ter uma hiperextensão cervical, que a gente chama isso de um bebê escorpião. Esse bebê também pode ter uma flexão muito exagerada. Esse bebê pode ter uma cervical super enterrada. Esse bebê pode ter uma inclinação do ombro, um ombro mais alto do que o outro. Tudo isso são alterações que a gente chama de torcicolo, certo? Então, a gente precisa ter esse conhecimento, mas a gente não vai focar nisso aqui agora. Então, o que a gente vai falar mais é, de fato, essa alteração no ECOM, tá? Porque meus alunos começaram a pegar alguns tipos de paciente e gerou uma discussão bem legal lá na nossa comunidade e eu quis trazer isso aqui para vocês, tá? Para esclarecer essas dúvidas de vocês. Quando é que a gente vai dar alta para esse paciente? Primeiro, a gente precisa entender que existem essas diferenças nomenclaturas. Existem essas diferenças, definições de torcicolo, de alteração de mobilidade, então, de disfunções cervicais, certo? Que vai limitar o movimento cervical do nosso paciente. Aí, eu sempre bato na tecla que o fisioterapeuta precisa ter um pouco de conhecimento mais aprofundado, porque o paciente pediátrico, ele não é um adulto em miniatura. Vão existir diferenças ali anatômicas, certo? No funcionamento do corpo desse paciente, como é que esse paciente se comporta. Isso é um pilar muito importante que o fisioterapeuta precisa dominar para conseguir gerar resultado. E aí, olha que interessante, vamos trazer isso para a prática. Se a gente sabe que o paciente tem essas diferenças anatômicas, a gente vai entender, por exemplo, que algumas coisas vão funcionar de forma diferente. Vamos lá. Na cervical do nosso paciente pediátrico, ela não é ainda uma cervical completamente desenvolvida. A coluna, de uma forma geral, ela não está completamente desenvolvida, porque existem muitas musculaturas que ainda não se desenvolveram. Então, por exemplo, quando a gente fala da estrutura óssea mesmo da coluna do paciente pediátrico, tem dependendo da idade do paciente, essa vértebra, ela ainda não tem nem processos transversos, ela não tem processo espinhoso, porque todas essas estruturas são locais que têm ancoragens de musculaturas. Então, tem muitos músculos que não foram desenvolvidos ainda, não foram trabalhados ainda, e não teve essa formação óssea, entendeu? E aí, olha que interessante, a base do crânio do nosso paciente, ela também tem uma diferença anatômica. Então, o paciente pediátrico, ele tem uma mobilidade cervical um pouco diferente de nós, né? Que já somos seres humanos adultos. Então, o paciente pediátrico, ele necessariamente precisa ter 90 graus de rotação cervical, certo, gente? Então, isso quer dizer que ele tem que ter, na verdade, entre 80 a 90 graus de rotação cervical. Então, isso significa que quando o paciente roda a cabeça, quando você faz essa rotação cervical, ele precisa ou encostar esse queixo no ombro, certo? Ou ele precisa encostar a bochecha lá na região. Por exemplo, se ele está lá no tapetinho, essa bochechinha precisa encostar no tapete. Por quê? Porque ele tem essa diferença anatômica nessa coluna e ele tem uma mobilidade cervical alterada, aumentada, se a gente compara com a nossa. Tá? Então, ele precisa, com facilidade, fazer toda essa mobilidade cervical. E ele não pode também fazer uma compensação corporal. O que isso quer dizer? Vou fazer vocês raciocinarem aqui comigo.
Alguém aqui já teve torcicolo na vida? Na minha adolescência eu não sei o que acontecia comigo, mas eu tinha muitos, vários. O tempo todo eu tinha torcicolo. Amanhecia com o pescoço travado. Quem já teve torcicolo, comenta aqui. Vai lá, comenta, gente. Não quero ficar conversando só aqui, não. Bora, ninguém teve torcicolo, não é possível. Maravilha. Então vocês vão me entender. Olha lá. Desirê e Cami falou também. Jocineide. Então, quando a gente acorda com torcicolo, o que é que acontece com vocês, certo? Amanheci com o pescoço travado. Vou tentar olhar para o lado esquerdo. Beleza, consigo girar a cabeça de boa. Tá tudo bem. Vou olhar para o lado direito. Para cá eu não consigo. Mas eu não vou viver todos os dias só olhando para o lado esquerdo. Eu vou precisar olhar para o lado direito em alguns momentos da minha vida, né? Porque, enfim, a vida está acontecendo, a gente tem que dar o nosso jeito. Se eu não consigo olhar com o pescoço, só a cervical, eu vou fazer uma compensação corporal. E o que isso quer dizer? Eu vou virar o meu corpo para eu conseguir olhar para o lado direito, certo? Então, para o lado esquerdo, eu vou olhar só a cabeça, meu corpo eu consigo manter. Mas para o lado direito, que é o lado da disfunção, é o lado que está alterado, é o lado que está com a limitação, eu vou fazer uma compensação corporal. Eu não vou só mexer a cervical, eu vou mexer o corpo todo. Eu faço a compensação que é para eu conseguir visualizar o que está ali à minha direita, certo? No paciente pediátrico, vai ser exatamente a mesma coisa. Então, você pega o teu paciente e vai lá fazer um teste. Então, o teu paciente está deitado, gente, lá. Então, você pega o teu paciente, pega lá algum objeto que faz um barulho, alguma coisa, e você vai tentar fazer com que ele acompanhe, certo? Esse barulho. Para o lado esquerdo ele vai bem, para o lado direito, ou ele trava, ou você tem uma sensação que esse movimento, você precisa também ter um olhar para a qualidade desse movimento, tá? Então o movimento precisa ser livre, fluido, tá bem? Então a gente precisa avaliar até a qualidade desse movimento. E aí você faz esse teste, para a esquerda ele acompanha bem, mas para o lado direito parece uma roda dentada. Ou seja, a qualidade desse movimento não está muito boa. Ou então, quando você tenta fazer isso, ele já levanta o ombro. Então ele já tenta rolar, ele vai olhar para o lado direito e ele compensa, ele levanta o ombro junto ou ele quase rola. E aí olha que interessante isso, que é prática clínica lá, que eu vejo muito acontecendo com as famílias. A mãe chega com um menino de 2 meses e fala, doutor, ele é muito esperto. Esse menino já está querendo rolar. 2 meses, doutor, ele já está rolando. Não faz parte do desenvolvimento motor do paciente com 2 meses rolar, gente. Ele não tem capacidade motora para fazer isso. Isso é compensação corporal. Então, essa mãe está lá brincando com esse filho em casa, tenta fazer isso, tenta estimular para o outro lado, essa criança faz essa compensação. Então, ela já vira o corpo dela, certo? E isso pode dar essa falsa sensação para essa família. Olha como ele é antecipado, vai ser super esperto. Não é. Isso, na verdade, é disfunção. Olha que sacada importante, tá? Então, isso é uma compensação corporal. Teu paciente, ele precisa fazer esses 80 ou 90 graus de rotação cervical sem ter compensação corporal. Então, ele precisa conseguir manter essa postura cervical e ele precisa... corporal, e ele precisa conseguir olhar bem para os dois lados sem compensação, sem elevar ombro, sem trazer o corpo junto. E ele também não pode ter alteração postural nenhuma. Ou seja, ele não pode ter inclinação dos ombros, ele não pode ter inclinação do tronco. Avalie a simetria das espinhas ilíacas, gente, aqui do quadril, ó. Às vezes você pode enxergar um quadril mais alto do que o outro, o próprio corpo do bebê vai estar alterado, o próprio ombro também pode estar mais elevado. Tudo isso são alterações posturais que estão relacionadas com o torcicolo, certo? Então, o que você precisa observar no seu paciente primeiro é isso.
qualidade de movimento, se ele está conseguindo fazer essa rotação de forma ativa e passiva, certo? E se não está tendo compensações e alterações posturais em todo o corpo, certo? Esqueça ficar focando só no pescoço do teu paciente. Mas aqui nesse momento a gente vai focar só nele, tá? Porque surgiu meu paciente tem essa dúvida, meu paciente tem a fibromatose coli, tem essa alteração no ECOM. E aí, quando é que eu dou alta para o meu paciente? Porque esse nódulo ainda está lá, certo? O que foi que a gente estudou a vida toda na nossa faculdade? O fisioterapeuta precisa se preocupar com o quê? Função, tá? A base da fisioterapia é devolver a função para o nosso paciente. É que ele se torne funcional. Não é isso? Quem concorda comigo? Coloca um legalzinho aqui. Não foi assim que a gente foi treinado os 5 anos da nossa faculdade? A gente devolver a função do nosso paciente. Então, a primeira coisa que você, fisioterapeuta, precisa se preocupar é como é que está o diacho da função do corpo do meu paciente. Tá fazendo essa rotação de 80, 90 graus sem compensação corporal? Tá tendo alguma alteração postural? Como é que tá a simetria de movimento, não só do pescoço, mas como é que tá a simetria do movimento dos braços do meu paciente, das pernas do meu paciente, certo? Um paciente que tem um torcicolo, ele não vai alterar só a cervical, não. Ele vai alterar o corpo todo. Então, por exemplo, se é um paciente mais novinho, como é que está o general moves desse paciente? Esses movimentos gerais. Está simétrico? Ele está mexendo com fluidez os membros superiores e os membros inferiores? Ou ele mexe mais um lado do que outro? Ou se você bota esse paciente lá, a sensação que você tem é que esse paciente está estático, está lá parado. Se você grava um vídeo, parece que o vídeo está até pausado, porque o paciente fica quieto, certo? E isso são coisas que você, fisioterapeuta, já deveria ter na sua cabeça muito impregnado desde a época da nossa faculdade. Porque a gente avalia como é que está essa ADM desse paciente, como é que está o movimento desse paciente, como é que está a qualidade desse movimento do nosso paciente. E isso não é só no nosso paciente adulto, a gente já precisa ter esse conhecimento na pediatria, certo? Então, basicamente, o que você precisa de primeiro contato, entender ali naquele paciente é isso. Como é que está esse movimento? Como é que está essa rotação cervical? Está fazendo esses 80, 90 graus? Está com compensações corporais? Como é que está a simetria desse movimento? Ele compensa para olhar para o lado direito, porque às vezes ele vai olhar para o lado esquerdo, ó, bem, ele até olha para o lado direito, mas ele vai fazer isso, ó. Ah, ele olhou bem para o lado esquerdo, aí para o lado direito ele dá uma compensada, sabe? Parece que ele dá mais uma esticada assim na cervical para conseguir fazer essa rotação completa. Então isso é algo que você precisa ficar de olho também. Como é que tá essa simetria dos ombros? Tá mais elevado do que o outro? Ou tá conseguindo ficar alinhadinho, bonitinho? Como é que tá o movimento dos membros? Esse paciente chegou num ambiente novo, ele tá o tempo todo tentando explorar o ambiente, olhando para o lado, olhando para o outro. Qualidade de movimento. Paciente livre de tensões, livre de disfunções. Ele está o tempo todo se mexendo, ele não fica lá parado, estático, não. Então isso é algo que você precisa ficar de olho. Não é incomum você chegar um paciente assim completamente travado no seu consultório e no primeiro atendimento, no final do atendimento, você já vê que o paciente mudou completamente. Os braços começam a mexer melhor, ele já começa a explorar o ambiente, porque você já começou a tratar essas disfunções que literalmente estava travando o corpo do seu paciente. Então, fisioterapeuta é o profissional que trabalha com movimento. Então, é o movimento que a gente precisa saber avaliar no nosso paciente. A qualidade desse movimento. Certo? Não esqueçam disso. Isso é o básico. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso,
Tá fazendo sentido, gente, na cabeça de vocês? Tá? Tenho medo, às vezes, de falar um pouco rápido e vocês não entenderem. Responda aí pra mim. Certo? Então, vamos observar essa qualidade desse movimento. Certo? Então, essa é uma das primeiras coisas. Ah, teve compensação corporal, teve atraso do desenvolvimento motor. Opa, esse paciente não está na hora de dar alta. Você precisa resolver isso. Eita, Ícaro, meu paciente ele está lá com a fibromatose, chegou com o diagnóstico, está aqui com o nódulo de tensão. Eu sinto esse pseudotumor, certo? Aí a primeira coisa que eu quero desconstruir na cabeça de vocês. Esse pseudotumor não está na fibra muscular. Já tem literatura falando sobre isso. Ou seja, não é o músculo que está retesado, que, sei lá, aconteceu, tem literatura até que fala que lá no período intrauterino teve uma hemorragia nessa região e criou esse paciente teve um risco maior de criar essa fibrose nesse músculo. Certo? Então a literatura, estudos atuais já mostram que, na verdade, esse pseudotumor não está na fibra muscular, mas está no perimísio. Olha que loucura. O perimísio é um tecido conjuntivo, uma fáscia, que recobre toda essa estrutura muscular. Então, por exemplo, já cai por terra aquele seu raciocínio da gente precisar fazer alongamento no nosso paciente. Por quê? Porque alongamento, primeiro, causa dor no seu paciente, causa trauma no seu paciente, vai causar mais desconforto nele. Você vai deixar gravado na memória do teu paciente que o teu toque é ruim, que teu atendimento é ruim. Quando ele olhar para você na próxima consulta, ele já não vai querer nem entrar no seu consultório, porque não é uma experiência agradável com isso. É por isso que você não deve fazer alongamento no seu paciente. Essa é uma das principais causas. E aí vem esses estudos comprovando ainda mais o que eu já falo aqui há muitos anos na internet. Se esse pseudotumor não está na fibra muscular, por que eu vou fazer alongamento? Não faz sentido. Então, estar nesse tecido conjuntivo. Então, isso reforça mais uma vez lá da metodologia do método TEMAP, que é um dos pilares que eu ensino para os meus alunos, de fazer esse toque mais sutil e suave. Porque quando o fisioterapeuta domina o toque sutil e suave, a gente consegue trabalhar mais esse sistema facial. Então a gente consegue chegar nesse tecido com esse toque mais sutil e suave. E aí você sim vai conseguindo, reorganizar aquela região, tá? E não necessariamente o teu paciente vai ter essas alterações, tanto posturais como limitação de cervical, relacionada necessariamente com esse pseudotumor. Esse pseudotumor pode estar ali, mas às vezes aquela limitação pode estar vindo por outras situações também, outras disfunções. Quem é meu aluno sabe, às vezes o paciente vai ter um problema lá no quadril e isso vai repercutir na cervical, certo? Então, o que eu quero chegar falando isso para vocês? Não fiquem tão bitolados em querer que desapareça completamente esse pseudotumor aí do ECOM do teu paciente. Se preocupe primeiro em restabelecer a função, o movimento, a qualidade desse movimento, o desconforto do teu paciente. Ele não tem mais limitação de movimento. Ele tem uma qualidade boa de movimento, ele consegue fazer as rotações até 90 graus, ele não tem mais inclinação do corpo, ele não tem mais compensação corporal, ele tem uma fluidez de movimento boa no general moves, ele mexe muito bem os membros superiores de forma simétrica, ele mexe muito bem os membros inferiores de forma simétrica. A cervical dele apareceu, não está mais aquele pescoço enterrado. O paciente está mamando nos dois peitos. Antes ele tinha uma assimetria, você conseguiu corrigir a assimetria. Ah, mas o nódulozinho está aí. Ai, meu Deus, Ícaro, eu não consigo melhorar esse paciente. Tu já melhorou, meu querido? Você já tratou o seu paciente. Você é fisioterapeuta, se preocupe com a função. É o seu principal papel. Certo?
Continue estimulando esse paciente, continua fazendo os exercícios, orienta essa família, faz esse tummy time e vai observando como é que isso vai responder. Não tenha dúvidas que, dando tempo ao tempo, esse corpo ele vai se reorganizando. E a tendência é que essa fibromatose ela vá melhorando também. Que esses dias, eu estava essa semana viajando em aula, e aí teve, acho que 2 ou 3 alunos meus super ansiosos lá no grupo, e a gente estava discutindo esse tema. Teve um, inclusive, que falou, eu sim, ele já está ótimo, não tem mais nada, não sei se ela está aqui agora, eu não lembro o nome da aluna, e eu sinto até que ele diminuiu, mas não melhora. Tu já melhorou o teu paciente. Tu já restabeleceu o movimento, tu já devolveu função, tu já faz com que esse paciente se movimente livre, certo? Então, não precisa segurar o paciente por conta disso. Gente, isso é um defeito da fisioterapia. A gente quer a perfeição, 100% de tudo, e a gente esquece um pouco da função, que era o nosso principal papel, devolver essa função. Tá? Até porque a gente precisa até ter calma, porque a literatura já é muito clara em relação ao tratamento e o acompanhamento do paciente que teve torcicolo ou tem torcicolo. Sabe por quê? A literatura recomenda que o fisioterapeuta acompanhe esse paciente até 12 meses de vida. Não é necessariamente não é necessário que esse paciente precise ficar retornando no seu consultório todo mês ou a cada 15 dias até ele fazer um ano, não, certo? O que é que eu ensino para a galera do TEMAP? E o que é que eu faço no meu consultório? O paciente ele já melhorou lá nos 4 atendimentos, você conseguiu restabelecer toda essa função, dar alta para ele, certo? Mas ainda está aqui com essa alteração no pescoço, pede para esse paciente voltar daqui a um mês, daqui a 15 dias, certo? Orienta a mãe quais são os próximos passos que esse bebê vai ter em relação ao desenvolvimento motor dela, e se ele apresentar alguma alteração, essa mãe entra em contato e leva esse paciente para ser reavaliado por você. Sabe por quê? Um paciente que teve torcicolo ou tem torcicolo ou está em tratamento de torcicolo, às vezes esse paciente ele pode ser mais sensível a entrar em disfunção de novo. Então, qualquer situação que desorganize o sistema de saúde do corpo, do equilíbrio desse paciente, possa ser que ele dê uma travada por algum momento. Então, por exemplo, vacinas que dão muita reação, processos infecciosos, uma gripe, tudo isso são situações que podem dar uma facilitação ali neuromuscular, e como essa postura do torcicolo fica meio que gravada ali, cria uma memória muscular, uma memória tissular, deu essa desorganizada no corpo do paciente, então ele pode passar 2, 3 dias ali meio travado. Passar por um salto de desenvolvimento também, isso pode acontecer. Então é por isso que a literatura pede que é para o fisioterapeuta ficar de olho nesse paciente até mais ou menos 12 meses, porque vai passar por todos os marcos, porque vai tomar muitas vacinas. Não é para você, tchau, nunca mais eu quero ver você, sabe? Quem é meu aluno, eu falo sempre isso. Então, eu faço isso muito no consultório. Eu educo essa família, falo o que é que esse paciente precisa fazer nos próximos meses, e que se ela observar qualquer alteração ou limitação no movimento, uma dificuldade, alguma coisa do tipo, ela me contacta, me manda um vídeo, fala comigo no WhatsApp, vem no meu consultório e eu faço essa reavaliação, certo? Então a gente tá de alta, mas estamos de olho ali. Então assim, calma, pequeno gafanhoto. Não precisa de estresse. Devolva a função ao teu paciente. Deixa ele sem desconforto. Se existir ainda, fica tranquila. Orienta esses exercícios. Orienta, né? Lá a galera do TEMAP está muito bem munida sobre isso. Faz tudo que essa família tem que fazer, tá? E pede para a família ir dando feedback. Volta daqui a 15, volta daqui a um mês. E vai reavaliando esse paciente. Certo? Então fique em paz nesse sentido. E se preocupem com essa função. Certo? Deu para entender?
Vou responder algumas perguntas, tá? E qual o tempo para um bebê de 4 meses? Estamos em tratamento de uma plagicefalia e de torcicolo desde a primeira semana de dezembro. Já não tem preferência, a plágio diminuiu muito. Bia, então, a gente precisa restabelecer essa função. Então, o paciente ele tem que... Não é melhorar muito a movimentação, é fazer os testes específicos que o fisioterapeuta precisa fazer e saber se não tem compensação, se não tem limitação cervical, certo? Fazer as medições da assimetria craniana, se ele tem uma plagicefalia, tem que fazer a craniometria, estar menos do que 3,5%, show de bola, tá maravilhoso, a literatura já considera isso como normal, tá? Não é tempo para um bebê de tratamento. É observar essa evolução, tá? Quando a gente fala em 4 atendimentos, é porque na minha metodologia, no método TEMAP, eu e meus alunos, e na grande maioria dos nossos pacientes, a gente consegue tratar em até 4 atendimentos. Fizemos uma cirurgia de freio, que era curto também em janeiro. Pois é, a cirurgia também pode desorganizar o paciente, tá? É muito comum, o paciente chega... Se o paciente tem torcicolo, inclusive, e ainda não foi tratado e vai fazer um procedimento cirúrgico de freio, ele volta todo descompensado. Ele volta todo torto, todo rígido, todo tenso, tá? Irritado. Então, inclusive, a indicação da cirurgia tem que ser muito bem delicada, tem que ser no momento muito correto. Hoje em dia tudo é cirurgia, tudo é cirurgia. Eu não sou contra a cirurgia, sou super conservador, mas quando ela é muito bem indicada, maravilha, certo? Mas a gente tem que ver todo esse outro contexto. O pessoal só vê língua, só vê freio. Então, às vezes, o paciente está todo rígido, está todo duro, vai para a cirurgia, faz perder a amamentação. Já aconteceu isso, o paciente já chegou no meu consultório, certo? Falando isso. Ah, fui fazer a cirurgia porque disse que ia melhorar, o paciente 24 horas, 48 horas sem chorar. Ou chorando. Não pega peito de jeito nenhum e depois não pega mais, perdeu a amamentação. Por quê? Porque pensou só no freio, mas o paciente tinha um torcicolo, estava com muita dor, estava todo rígido, todo tenso, na verdade precisava resolver isso primeiro. Não era a língua. Ale, tenho algumas dúvidas, indicação para dar água. Ale, isso aí é questão com o pediatra, tá? Eu não sou pediatra. Eu sou fisioterapeuta, osteopata, fisioterapeuta pediátrico, ensino fisioterapeutas. Isso de dar água, seio materno, temperatura alta, dia a dia, tudo isso são dúvidas que você precisa tirar com o pediatra, certo? Adley. Doutor, meu filho irá começar com osteopata numa sexta, no sábado ele terá um tratamento via método TEMAP, ele tem 6 meses. Tem algum problema? Adler, vê só, é super interessante que o paciente só faça terapia manual pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque, pelo menos, no meu método, é por isso que meus pacientes, eles só voltam com uma semana e é por isso que a gente consegue tratar em até 4 atendimentos com o método TEMAP. Porque os resultados são rápidos, satisfatórios e a gente atende nesse espaço porque precisa dar tempo do corpo do paciente responder a essas técnicas que a gente aplicou nele, tá certo? Então, se teu paciente faz 2 atendimentos de 2 coisas que trabalham com terapia manual na mesma semana, pode ser um estímulo a mais, pode ser muito estímulo para ele, certo? Eu acho que é melhor você escolher um ou outro, tá? Não precisa ser os 2 na mesma semana, não. Ou você pode ir numa semana em um, em uma semana em outro, mas fazer os 2 na mesma semana é ruim. Beleza? Certo, gente? Então era mais ou menos isso que eu queria esclarecer com vocês, da gente entender um pouquinho qual é o nosso papel dentro da fisioterapia, que basicamente é devolver a função para o nosso paciente, deixar ele mais funcional possível e perder um pouco isso da perfeição de tudo, tá? Então tem gente que fala, ai meu Deus, eu já melhorei tanto essa simetria, já está em 3,5%, mas ainda eu queria melhorar o paciente com 7 meses. Ai gente, pelo amor de Deus, já resolveu a vida desse paciente, sabe? Então às vezes a gente fica deixando o nosso trabalho cansativo e estressante. E às vezes isso a gente coloca mais estresse para a família também, certo? Então,
Nosso consultório tem que ser um lugar acolhedor, que acalme a família, que não coloque minhoca na cabeça desse pai e dessa mãe, que estão em um momento muito sensível da vida. A mãe está no puerpério, aí ela entra nesse diacho dessa internet e ela é bombardeada de um monte de informação e um monte de profissional doido aqui na internet que fica inventando um monte de baboseira para vender coisa na internet, vender consulta, certo? Então a gente tem que ir contra esse sistema mais lógico, estudando e sabendo o que a gente está fazendo, para a gente ser uma pessoa e um profissional que acolha essas famílias, que faça o bem para essas famílias de forma correta. Então às vezes a gente fica nessa perfeição querendo tudo e a gente coloca minhoca na cabeça dessa família. Ah, tu já resolveu tudo isso, essa criança não tem mais torcicolo nenhum, mas tu fica ali insistindo com aquela família, porque ainda tem, não melhorou, tem que tratar. E às vezes só precisa dar tempo ao tempo. Essa família continuar com esses exercícios, você ficar vendo esse paciente muito mais espaçado, tá ali em contato com essa família e as coisas vão se resolvendo. E você fica nessa ansiedade. E aí você piora a situação dessa família. Tá? Eu não quero ver gente aqui comigo, que esse profissional que catastrofiza tudo, sabe? Que deixa essas famílias mais angustiadas. Pelo contrário, a gente tem que ser aquele profissional que acolhe essa família, que ajuda de verdade, que trabalha com integridade, certo? Ser um ponto de apoio. É isso que essas famílias estão precisando, tá? Então eu queria que vocês também tivessem essa consciência. Beleza? Deu para entender? Alguém mais tem alguma dúvida? Vai perguntando, gente. Perguntem. Eu nem tomei banho ainda, vocês acreditam? Cheguei do consultório, de Brasília agora. Cheguei em casa quase agora, nem banho tomei. Fazendo essa livezinha aqui com vocês. Então é isso. Acho que eu queria falar tudo mais ou menos isso para dar uma acalmada no coração de vocês. Certinho? Pra gente cada vez mais se tornar esse profissional assim seguro, lógico, estudando é que essa segurança vai vir, essa prática também, e saber lidar com essas famílias também, certo? E eu tô aqui exatamente para isso, para ajudar a conduzir essa trilha aí com vocês, essa jornada que não é simples, a gente tem que estar o tempo todo juntos. E eu tô aqui para deixar essa caminhada mais leve. Pra gente, pra vocês e também pras famílias. É isso que eu quero. Tá bom? Adorei vocês colocando a mãozinha aí, o nosso emoji oficial. Muito obrigado pela presença e audiência de vocês, gente. Fico feliz de estar aqui com vocês e saber que vocês estão aqui comigo também. E que cada vez mais tem profissionais com esse mesmo propósito, né? Eu vim refletindo esses dias, né, que a gente estava nessa viagem, que era trabalho, estudando, e como é bom você ter uma comunidade ali que fala a mesma língua que você, né, que tem o mesmo propósito de vida, que está fazendo a mesma coisa, que está estudando a mesma coisa. É muito gostoso você se sentir acolhido e com pessoas que estão ali com esse mesmo propósito. Então eu fico muito feliz que a gente está criando essa comunidade aí cada vez mais de fisioterapeutas que pensam como eu, que querem trilhar esse caminho junto comigo dessa forma, né? Sendo mais assertivo, sendo mais resolutivo, mas também sendo um profissional íntegro, acolhedor, que sabe resolver o problema dessa família, mas também que seja um ponto de apoio para essas famílias e essas mães que, infelizmente, depois da internet, eu acho que o puerpério está muito pior para essas mães, né? É muita informação errada. Então, vocês estarem estudando comigo aqui, porque quando eu venho para aqui eu preciso estudar, eu preciso me atualizar, então a gente está estudando junto, estamos no mesmo barco
Então, ter esse ambiente aqui de comunidade, eu fico super feliz, tá? Gratidão. Muito feliz mesmo, de verdade. Mas eu colocou, doutor, meu filho fez 1 ano e tá muito estressado. Também os dentes estão nascendo. Que remédio posso dar? Ó, Raíssa, então, Maísa, remédio é com pediatra, tá? Não posso indicar remédio. Remédio é pediatra. Conversa com o teu pediatra. Adler, o intervalo pode ser maior que 7 a 10 dias em relação aos estímulos? Pode sim, Adler, tá? De 7 a 10 fica bem. Thaís, para um bebê com torcicolo e atraso motor, apenas o método TEMAP é necessário uma vez na semana? Thaís, depende, tá? Por que depende? Vamos lá, vou raciocinar com vocês. Às vezes, o torcicolo ele vai influenciar completamente o desenvolvimento do teu filho, né? Do paciente pediátrico. Às vezes, esse atraso motor é exclusivamente por essas disfunções pediátricas, por essas disfunções de mobilidade, que só com a terapia manual a gente consegue resolver. Mas às vezes não. Às vezes esse paciente já perdeu muito tempo, tá? Ele já está muito atrasado. Além da gente precisar tratar essas disfunções de mobilidade, vai precisar entrar ali com estimulação motora, com a fisioterapia motora, para a gente estimular esse paciente a realmente realizar, né, entrar nesses marcos, enfim, o que ele está precisando fazer, certo? Então, é muito comum, só com a terapia manual a gente já conseguir organizar, porque às vezes era só isso que precisava ser resolvido para o desenvolvimento motor acontecer, mas às vezes não. Às vezes precisa, sim, de uma estimulação motora, de uma fisiomotora associada, certinho? Então, quando eu vejo que isso é necessário, eu encaminho, eu não trabalho com essa parte de estimulação motora. A minha agenda não permite isso, né? Porque eu basicamente trabalho mais com essas disfunções de mobilidade. Então, a organização do meu consultório, mas eu tenho essa fisio parceira que eu encaminho para ela. Mas na minha realidade do meu consultório, a grande maioria dos pacientes a alteração motora é por essas disfunções de mobilidade. Então, se ele tiver ainda torcicolo, isso reforça ainda mais. Então, a gente trata e o desenvolvimento motor se resolve, certo? Mas o físio tem que ter esse feeling. Nada, Maísa, eu que agradeço, tá bom? Eu realmente não respondo porque eu não sei, não é minha área, tá bom? Então, se fosse da minha área, eu te ajudava na hora. Mas essa questão de medicação tem que ser com o pediatra. Olha aí, ó. Fran falando aqui que hoje atendeu um paciente de 10 anos, certo? Com várias alterações posturais e decorrentes do torcicolo e plágio não tratadas. Exatamente. Então, já é muito descrito isso na literatura, gente. Antigamente, infelizmente, as pessoas falavam muito isso, sim, os profissionais, os pediatras, porque realmente não tinha muito estudo, ninguém falava muito sobre essas questões, certo? Só que isso mudou. A literatura já está falando o contrário. E o fisioterapeuta que não se atualiza vai comer bola. Não vai estar oferecendo o melhor tratamento para o seu paciente. Certo? Então a gente precisa estar o tempo todo se atualizando. Então, saber tratar o torcicolo de forma assertiva, tá? Tratando essas disfunções de mobilidade, porque não tem tanta relação com esse ECOM. Saber identificar essas assimetrias cranianas, fazer uma avaliação precisa baseada na literatura, conduzir esse melhor tratamento, é assim que a gente vai resolver. Porque senão, ó, acontece isso aí, que a Fran falou aqui agora. 10 anos e várias alterações. Torcicolo, plágio, não melhora, tá? Então, essa é a nossa responsabilidade como fisioterapeuta que atende pediatria, gente. Você tem uma responsabilidade muito maior do que em qualquer outra área. Porque se você come bola, você prejudica o resto do desenvolvimento desse teu paciente. O resto da vida dele. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo estudando, que é para quando o paciente chegar no nosso consultório, a gente saber tratar o que precisa ser tratado pela gente, mas também encaminhar esse paciente, quando preciso for, encaminhado para outro profissional. Sabe por quê?
a gente tem um lema lá na comunidade do TEMAP, que encaminhar também é tratar. Certo? Então, saber identificar, por exemplo, uma assimetria que ela não é posicional, ela é patológica, você encaminhar para o neurocirurgião, isso também é tratamento. Tá? Pelo amor de Deus, para não acontecer essas comidas de bola que acontece aqui na minha cidade mesmo, já aconteceu, de profissional, Ícaro, eu posso fazer isso, isso e isso. Aí eu falei, pode, velho, mas tem que ver aí qual é esse tipo de assimetria. Aí queria tratar com fisioterapia e o paciente, na verdade, tinha uma alteração patológica, um fechamento precoce de sutura. Precisou ser encaminhado, fazer uma cirurgia. Então isso é tratar, certo? Então, feliz que vocês estão cada vez mais se atualizando. Tô aqui pra gente crescer juntos, tá? Gente, então é isso. Tô meio cansado, preciso dar uma descansada, tá? Mas a gente vai ter mais uma live essa semana. Como eu não consegui fazer terça, a gente vai fazer mais uma. Quem tiver aqui, me dê uma sugestão. Vocês preferem que eu faça essa live amanhã, sábado ou domingo? Não definimos o tema ainda. Leve votação. Escrevam aqui nos comentários. Vocês preferem que a gente faça quando? Vai, gente, responde aí. Fernanda, domingo. Mais alguém? 3 votações. Vou pegar 3 votos. Domingo, Camila, Fernanda, mais uma para desempatar. E aí? Fechou. Domingo, então. Givanei, ganhou. Domingo ganhou. Aí, ó, ganhou. Domingo ganhou. Domingo ganhou. Fechou, então. Domingo a gente se vê. Tá bem, gente? Beijo, abração. Tá bom? Até mais.